Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 17 de dezembro de 2025. E tivemos bastantes avanços ao longo de toda a linha da frente de combate durante as últimas 24 horas, mas antes de analisarmos esta situação, vamos aqui a Moscovo porque tivemos algumas declarações por parte não só do presidente Vladimir Putin, mas também do ministro de Defesa da Rússia. Começando por Putin, ele referiu que para já os americanos não enviaram nenhuma proposta de paz já trabalhada com a Ucrânia e com a Europa e que a operação militar especial, que é como os russos chamam a esta guerra, vai prosseguir no ano de 2026. Além disso, ele referiu que alguns pontos discutidos pelos americanos, pelos europeus e pelos ucranianos na Alemanha não fazem sentido, até porque Putin referiu a importância de não expandir as fronteiras da NATO. Já o ministro da Defesa da Rússia referiu as perdas que os ucranianos obtiveram durante todos estes anos do conflito, desde 2022 até 2025. E segundo ele, já morreu uma quantidade de 1.500.000 soldados ucranianos. Além destes, cerca de 300.000 ficaram desaparecidos em combate e por cima destes ainda existem os milhares de casos de deserção nas forças armadas ucranianas. Portanto, temos aqui já um número publicado pelas forças armadas da Rússia e, pelo que eu me lembro, é a primeira vez que os russos fazem uma declaração destas. Finalmente tivemos umas declarações por parte do ministro russo das Relações Externas que referiu que os Estados Unidos estão a acumular cada vez mais e mais forças ao longo da costa da Venezuela e que no fundo dessas ações todas os países europeus permanecem em silêncio sem referir nenhuma crítica. E a verdade é que, de facto, os Estados Unidos estão a concentrar cada vez mais e mais forças em torno da Venezuela, o que leva a crer que algo grande vai começar brevemente. E muito provavelmente um dos motivos para os Estados Unidos estarem com tanta pressa para resolver este conflito na Ucrânia, tentando atingir um acordo de paz, também está relacionado com a situação na Venezuela. Mas agora vamos passar ao conflito da Rússia com a Ucrânia e vamos analisar aqui algumas imagens. Aqui de Odessa, os russos publicaram um vídeo gravado por um drone do tipo Geran a sobrevoar alguns comboios pertencentes à Ucrânia e que, segundo os russos, estavam a ser utilizados para fins militares, referindo que havia ali equipamentos militares, mas também combustível utilizado pelas forças armadas ucranianas. E como nós sabemos, nos últimos dias a Rússia efetuou grandes ataques à infraestrutura ferroviária ucraniana. Além disso, aqui da região de Donetsk tivemos um ataque ucraniano com um drone. E segundo os ucranianos, foi realizada uma operação especial para atingir um depósito que guardava drones do tipo Geran, mas também outro tipo de drones utilizado pelas forças armadas da Rússia. Vamos agora passar à situação no terreno e vamos começar com a direção de Zaporizhia. Mais em profundidade tivemos vários ataques com drones do tipo Lancet a veículos militares ucranianos que estavam estacionados ali no meio de veículos civis e vemos que estes estavam assim escondidos por trás ao lado, mas que foram na mesma avistados pelas forças da Rússia que depois atacaram-nos com os drones do tipo Lancet. Vamos agora à vila de Stepnohirsk, onde temos alguns avanços registados no mapa por parte das forças russas. E com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar um ataque efetuado às posições russas naquela localização do mapa, especificamente naquela rede de trincheiras e fortificações, como nós podemos ver aqui, chegámos à conclusão que de facto os russos conquistaram aquelas posições todas e que agora estão a prosseguir com a sua ofensiva de trincheira em trincheira para inicialmente conquistar a aldeia de Lukianivske e depois avançar para leste, de forma a aproximar-se da cidade de Orikhiv. Vamos agora à direção de Gulyai-Polya e, segundo algumas fontes, inclusivamente fontes pró-ucranianas, a maior parte desta cidade já foi tomada pelas forças da Rússia.
E, inclusivamente, fontes ligadas ao exército ucraniano referem que de facto não existe a possibilidade para os ucranianos segurarem as suas posições e que por isso nos próximos dias, ou até mesmo nas próximas horas, eles vão ser obrigados a recuar para posições mais favoráveis na retaguarda e tentar construir lá uma nova linha defensiva ucraniana em torno das vilas de Zalichnya, Staroukrayivka e de todos os territórios que se situam mais a norte. Contudo, nas últimas horas mais fontes neutras referiram avanços por parte da Rússia e ainda durante o dia de ontem tivemos o relato da fonte pró-ucraniana Deep State a confirmar precisamente estes avanços por parte da Rússia. E nesta direção, o importante é que tanto fontes pró-russas, fontes neutras e fontes pró-ucranianas estão a referir avanços por parte das forças russas. Vamos aqui mais ao norte e tivemos a confirmação visual que os russos conquistaram os territórios a norte da vila de Pichany, que foi conquistada pelos russos há alguns dias atrás. E precisamente neste vídeo, os russos mostraram como as batalhas por aqueles territórios estavam a decorrer, com ataques com bombas do tipo FAB, artilharia com drones do tipo FPV. E com base neste, ajustamos estes territórios todos a favor das forças russas. E o facto é que os russos agora prosseguem com uma ofensiva nesta região de forma a ocupar mais e mais posições do lado ucraniano do rio de Gaichu, que passa exatamente nesta localização do mapa. E o que eu já referi em vídeos anteriores é que o objetivo dos russos é de facto a vila de Ternovata. Esta vila vai-lhes permitir avançar mais e mais a fundo dentro do território ucraniano sem encontrarem grande resistência, precisamente por parte das forças armadas ucranianas. Vamos continuar em direção à cidade de Pokrovsk e à cidade de Mirnograd, e daqui tivemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques efetuados às posições e soldados russos em várias localizações. Um destes ataques foi localizado naquela posição do mapa, naquele ponto do mapa. Temos aqui algumas imagens que podem ser facilmente encontradas. Outros ataques decorreram a sul da vila de Grishnya, como podemos ver neste vídeo. Já outros deram-se na porção mais a oeste da cidade de Pokrovsk. E portanto, estes vídeos publicados pelas próprias fontes pró-ucranianas referem que os russos controlam de forma forte as posições que se situam nestas localizações do mapa. Contudo, como nós já tínhamos discutido há uns dias atrás, os ucranianos de facto conseguiram efetuar um contra-ataque vindo da vila de Grishnya em direção a este território do mapa e, segundo algumas fontes neutras, os ucranianos tiveram sucesso e conseguiram restaurar algumas posições. Para já não temos confirmação visual disso. Já aqui da cidade de Mirnograd tivemos algumas fontes a referir que esta cidade já foi totalmente conquistada pelas forças russas. Para já não temos imagens ou vídeos que comprovem que esta situação ocorreu, mas também o próprio Ministério da Defesa da Rússia não referiu nada acerca desta cidade. E por isso vamos continuar. Aqui mais ao norte da região da vila de Shachava tivemos mais avanços confirmados por parte das forças russas nestes territórios aqui, e com base neste vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas fizemos aquele ajuste todo no mapa. E neste vídeo, um drone dos ucranianos conseguiu avistar uma concentração de forças russas. Podemos contar ali cerca de 6 veículos que os russos estavam a preparar para uma ofensiva, provavelmente em direção à vila de Vilnia. Contudo, outro alvo possível dos russos poderia ser a vila de Kucherov Yar. Só que esta concentração de forças russas depois foi atacada pela artilharia ucraniana e os russos decidiram não avançar com esta ofensiva. Mas a verdade é que este vídeo referiu que toda esta região já está sob controle forte das forças armadas da Rússia. E por isso o mapa deve ser ajustado. Vamos continuar agora em direção à cidade de Konstantinivka e daqui nas últimas horas não tivemos nada de especial. Apenas alguns ataques realizados pelos drones das forças da Rússia e com a artilharia também. Prosseguindo, vamos em direção à cidade de Siversk, onde tivemos mais alguns ajustes no mapa aqui mais ao norte, da vila de Ozorne,
mais uma vez com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas, precisamente naquela localização do mapa e exatamente nesta rede de trincheiras que aqui se situa. Já da própria cidade de Siversky, aqui mais ao sul, tivemos mais fontes, inclusivamente fontes neutras, mas também fontes pró-ucranianas, a relatar que existiram avanços por parte da Rússia. Por exemplo, a fonte pró-ucraniana Deep State já está pouco a pouco a confirmar o sucesso dos russos nesta direção. Vamos prosseguir. Aqui da direção de Liman e de Yarova tivemos apenas ataques registados por parte dos russos. Tivemos aqui estes vídeos publicados. E é facto que os russos têm mostrado um grande foco exatamente nesta região de mapa e, portanto, eles estão bastante focados em tentar desenvolver a sua ofensiva aqui pelo norte de forma a aproximarem-se da cidade de Sloviansk. Contudo, para isto é necessário inicialmente conquistar totalmente a cidade de Liman. Continuando, vamos aqui mais ao norte, à cidade de Kupiansk, e daqui também fizemos mais um ajuste no mapa, com base num vídeo publicado pelos russos que mostrou avanços ucranianos que foram efetuados durante as contraofensivas ucranianas. E, por exemplo, este vídeo mostra um ataque que se localizou exatamente naquele ponto do mapa. Agora estou com dificuldades técnicas em carregar este vídeo. Contudo, daquilo que nós sabemos e dos vídeos que temos recebidos, os russos ainda controlam estes territórios da porção central da cidade de Kupiansk, mas é facto que existiram avanços ucranianos na região mais ao sul. Já as restantes tentativas dos ucranianos de contra-atacarem nesta região são muitas vezes vistas pelos drones da Rússia que atacam os veículos utilizados pelas forças armadas ucranianas. Outros ataques decorreram em torno desta região toda. Vamos prosseguir aqui mais ao norte e da cidade de Vovchansk e da vila de Vilcha não tivemos mais avanços registados no mapa nas últimas 24 horas. Vou só referir um ataque russo com bombas termobáricas às posições ucranianas a sul desta vila, e estas bombas são normalmente utilizadas pelos russos antes de iniciar uma grande ofensiva. E por isso, nos próximos dias, podemos esperar mais avanços por parte da Rússia exatamente nesta direção aqui. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo e, infelizmente, amanhã não vou ter a oportunidade de publicar um vídeo novo. Portanto, só na próxima sexta-feira é que vai sair um vídeo novo neste canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.